E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Durante a madrugada, um carro de luxo de massa total igual a 2.400 kg bate na traseira de um carro de massa total 1.200 kg, que estava parado em um sinal vermelho. O motorista do carro de luxo alega que o outro estava com as luzes apagadas e que ele vinha reduzindo a marcha ao aproximar-se do sinal, estando a menos de 10 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constata que o carro de luxo arrastou o outro de uma distância igual a 10,5 metros e estima o coeficiente de atrito cinético com a estrada no local do acidente em 0,6. Calcule a que velocidade o carro de luxo vinha realmente. Para resolver o exercício, vamos começar analisando as figuras ilustradas no quadro. Aqui nós temos a situação antes da colisão. Temos o carro de luxo, de massa mzão, se movendo com velocidade v grande na horizontal e para a direita, na mesma direção e sentido do eixo x. E o carro de massa mzinho parado no semáforo. Aqui eu ilustro a situação imediatamente depois da colisão. Temos o carro de luxo arrastando o carro de massa mzinho na horizontal para a direita. E a velocidade desse conjunto imediatamente depois da colisão eu represento por Vc. Aqui nós temos uma situação intermediária nesse deslocamento, onde eu ilustro as forças que agem no conjunto. Temos a força-peso na vertical e para baixo, a força normal na vertical e para cima e a força de atrito cinético em oposição ao deslocamento do conjunto, responsável por desacelerar o conjunto até que ele atinja o estado de repouso conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Note ainda que a distância percorrida desta situação até esta situação é justamente 10,5 metros. Sendo assim, para determinar a velocidade v grande com que o carro de luxo estava se movendo antes da colisão, eu vou começar analisando esta situação. Portanto, eu vou resolver o exercício de trás para frente. Sendo assim, vamos analisar essa situação intermediária. A força-peso é equilibrada pela força normal. Consequentemente, a força de atrito cinético é a força resultante no movimento do conjunto. Logo, eu posso escrever que o trabalho do atrito cinético promove uma variação na energia cinética do conjunto. Lembre-se que eu estou utilizando aqui justamente o teorema da energia cinética. Bom, sendo assim, nós vamos obter a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora, o trabalho da força de atrito cinético é justamente a intensidade da força de atrito cinético vezes o deslocamento sofrido, representado por D, vezes o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento do conjunto e a força de atrito cinético. O conjunto se desloca a favor do eixo x, enquanto que a força de atrito cinético atua em oposição ao eixo x. Logo, nós temos aqui o cosseno de 180 graus. E isso é igual. A energia cinética final do conjunto é zero, pois ele atinge o estado de repouso. Logo, nós temos menos a energia cinética inicial, que é 1 sobre 2, que multiplica mzão mais mzinho vezes a velocidade do conjunto ao quadrado. Observe a expressão obtida e a análise realizada até aqui. Agora, a intensidade da força de atrito cinético é igual ao produto do coeficiente de atrito cinético pela intensidade da força normal. Tudo isso multiplicando D vezes o cosseno de 180 graus, que é menos 1. E isso é menos 1 sobre 2, que multiplica a massa do conjunto vezes a velocidade do conjunto ao quadrado. Agora, a intensidade da força normal é igual à intensidade da força-peso. Sendo assim, nós vamos obter m cinético, que multiplica mzão
mais mzinho vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes d, e isso é igual a 1 sobre 2, que multiplica mzão mais mzinho vezes a velocidade do conjunto ao quadrado. Note nessa passagem que eu multipliquei ambos os membros da igualdade por menos 1. Bom, simplificando aqui a massa do conjunto, vemos que VC elevado ao quadrado é igual. Então, nós temos duas vezes μ cinético vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes d. Consequentemente, vemos que VC é igual a raiz quadrada de 2 vezes 0,6 vezes 9,8 vezes 10,5. Logo, efetuando os cálculos, você vai encontrar que a velocidade do conjunto é aproximadamente igual a 11,11 metros por segundo. Agora, vamos em busca da velocidade V grande do carro de luxo antes de colidir com o carro de massa Mzinho, que estava em repouso no semáforo. Então agora, para fazer isso, eu vou recorrer ao princípio de conservação do momento linear. Sendo assim, a gente obtém que o momento linear inicial do sistema tem que ser igual ao momento linear final do mesmo. Logo, a gente obtém a seguinte igualdade. Antes da colisão, Mzinho está em repouso. Portanto, o momento linear inicial, ou seja, antes da colisão, se resume a M grande e V grande. E isso é igual a o momento linear final, ou seja, o momento linear do sistema depois da colisão, é justamente a massa do conjunto, Mzão mais Mzinho, vezes a velocidade do conjunto. Perceba que temos aqui uma colisão totalmente inelástica. Sendo assim, a velocidade V grande é dada por Mzão mais Mzinho sobre Mzão, que multiplica a velocidade do conjunto. Logo, nós vamos obter, então, a soma das massas, 3.600, dividido por M grande, 2.400, vezes a velocidade do conjunto, 11,11 metros por segundo, aproximadamente. Observe a expressão obtida. Efetuando os cálculos, você vai encontrar que V grande é aproximadamente igual a 16,67 metros por segundo, que corresponde a uma velocidade igual a 60 km por hora. Para fazer essa transição, basta multiplicar 16,67 por 3,6. Portanto, podemos concluir que o motorista do carro de luxo mentiu, pois ele afirmou que a colisão ocorreu a uma velocidade menor do que 10 km por hora, quando, na verdade, a perícia constata que a velocidade do carro de luxo, imediatamente antes da colisão, era igual a 60 km por hora. Observe no quadro uma última vez os resultados obtidos, a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.